Então, boa noite, pessoal. Vamos lá dar início a mais um encontro da nossa disciplina de Gestão de Projetos Públicos e do curso de Administração Pública do IFAL. Hoje, né, vamos falar especificamente de PMBOK, né? Então, como eu já havia comentado com vocês, né, nosso livro ele traz um capítulo específico falando sobre PMBOK. E aí, para tratar desse capítulo especificamente, eu peguei um material e criei um material à parte, baseado no PMBOK, né? O nosso livro, ele trabalha a quinta edição do PMBOK, que é uma edição que eu tenho. Então, a gente não vai trabalhar assim, algumas questões do livro, mas mais focado mesmo no PMBOK. Se vocês derem uma olhada, né, eu comentei aqui, estava comentando antes da aula, eu disponibilizei para vocês na unidade os slides, que inclusive são os que vamos usar hoje, mas como o PMBOK ele é muito vasto, né, muito extenso, grande mesmo, então, colocando lá no PMBOK, nos slides, estava no material, acho que deu em média 160 slides, digamos assim. E olha que no final eu tive que dar uma cortada. Mas eu deixei assim ainda com os 160 slides. Esse é o material que a gente vai usar hoje na aula, né? Então, em algum momento eu vou passar um pouco mais rápido para a gente atentar para os pontos mais importantes, digamos assim. Mas fica lá de arquivo para vocês, né? Para que vocês possam olhar, estudar, enfim, posteriormente. Como eu disse, foi totalmente baseado no PMBOK, porque é a edição, inclusive, que eu tenho do PMBOK. E aí vocês podem consultar depois esse material sem problemas para tanto questão de atividades, enfim, prova, mas mais que isso, né, para vocês guardarem aí e utilizarem isso posteriormente. Beleza? Então, dei uma conferida lá, inclusive está dividido, eu acho que está dividido porque o arquivo ficou muito grande. Então, tá, eu acho que o nome slide PMBOK parte 1, slide PMBOK parte 2. Porque o arquivo acho que tinha 14 megas, só não mudou, acho que só cabe 10, uma coisa assim. Então, fica lá, né? E a gente vai utilizar, como eu falei para vocês, esse material, né? Esse material específico do PMBOK, com base no PMBOK, para tratar, para conduzir o nosso encontro de hoje. Beleza? Como sempre, né? Eu vou deixar o celular aqui do lado para a gente ir acompanhando. Deixa eu só confirmar aqui se está tudo ok. Para a gente começar. Boa noite, boa noite. Vou deixar o celular aqui do lado, né, como geralmente faço, para caso alguém vá entrando, fica mais fácil de autorizar. Ok? Dúvidas, perguntas? Vamos para frente, que hoje tem muita coisa, né? A gente tem um tempo mais ou menos, a gente vai até umas 8, geralmente, né, 8 e pouca. Mas, como já é quinta, tem um pouco mais de tempo, vamos tentar fechar esse material. Vou projetar aqui para vocês para a gente começar. Só um minuto. Só lembrando, né, que sábado temos aula, mais um encontro, né, para falar um pouco de prova, revisar, citar alguns pontos de prova. Vai ser às 14 horas, nosso encontro. Então vamos lá, vamos começar a falar, né, de gestão de projetos, mais especificamente de PMBOK. Então, como eu falei para vocês, né, esse material ele está todo com base na quinta edição do PMBOK, que é a mesma edição que a gente tem no livro, tá? Existe sempre atualizações com relação a ele, mas eu tentei puxar o mesmo, que por coincidência é o exemplar que eu tenho. E aí a gente vai tratar um pouquinho entender um pouquinho como é que funciona essa ferramenta, né? A gente citou na aula passada as ferramentas, entre elas o PMBOK, e comentamos que ele é um dos mais utilizados, né? É um dos mais reconhecidos e mais utilizados na área de gestão de projetos. E aí, por isso, né, tanto no nosso livro base, ele merece aí, ele recebeu um capítulo à parte, e a gente também vai ter hoje um dia para falar especificamente
do que é, de como funciona essa questão do PMBOK. Antes de a gente começar a falar do conteúdo em si, eu não sei se alguém aqui já viu o PMBOK, folheou o PMBOK, enfim. Mas como eu já comentei também no início, ele é como se fosse um livro, né? Relativamente grosso. E a ideia do PMBOK é mostrar, pessoal, um guia, digamos assim, né, de boas práticas, né, de orientação de processos com relação às áreas do PMBOK e as fases que se entende que todo projeto ele passa e todo projeto ele tem, certo? Então, assim, ele é bem processual, digamos assim. Então, você folheando ele lá, você sempre vai encontrar cada processo, as atividades, as entradas, parece uma coisa de gestão de processos mesmo. As entradas, os processamentos e as saídas que se espera de cada atividade. Então, assim, para quem não tem o costume ou para quem não é tão familiarizado com esse tipo de arquivo e documento, pode estranhar um pouco, né? Pode achar um monte de informação, um monte de gráfico, um monte de fluxo, mas é a ideia do PMBOK mesmo, né? Então, a ideia é que você tenha ali um guia, digamos assim, de boas práticas de orientação para gerenciamento de projetos. Antes a gente falar um pouquinho do PMBOK, né, dos processos, das áreas de conhecimento lá do PMBOK, é importante a gente frisar, né, como a gente já citou em alguns outros momentos, que existem alguns pontos que influenciam diretamente a execução de um projeto. Alguns desses a gente já citou, inclusive, nos momentos anteriores, tá? Então, quando você pega ali o primeiro momento, o PMBOK, os primeiros capítulos, ele vai citar justamente isso, ó. Esse livro, né, esse guia aqui, ele serve para orientar, né? Você pode utilizar ele como base para o gerenciamento dos projetos, mas nunca vai ser exatamente igual, porque existe uma série de fatores que influenciam a condução, a execução desse projeto, né, os resultados que esse projeto vai chegar, tá? E aí, o próprio PMBOK, ele traz alguns pontos, né, que ele considera importantes nesse processo e que influenciam diretamente essa questão dos resultados, da forma de condução, enfim, do projeto. Então, assim, são as questões de gerenciamento e especificamente as questões organizacionais, que vocês, inclusive, já devem ter trabalhado em outras disciplinas, né? A questão dos interessados, né? Quem são os interessados, identificar os interessados e, acima de tudo, saber o grau de influência, digamos assim, que eles têm na execução do projeto, a questão de governança, a questão da equipe e a questão do ciclo de vida, que a gente já falou um pouco, né? Então, tudo isso, como esses pontos, eles têm o poder de influenciar, digamos assim, a execução do projeto. E aí ele começa a detalhar, tá, um pouquinho sobre pontos relacionados a influências organizacionais, pontos relacionados a parte interessada de governança, equipes e ciclo de vida. Como eu falei, tá, pessoal, quem chegou um pouquinho depois, esse material aqui é baseado no PMBOK, e aí, assim, ele é muito extenso, tá? Como eu disse, são 160 slides, né? Tanto que está dividido aqui. E aí, alguns pontos, principalmente essa parte mais inicial, eu vou passando um pouco mais rápido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar, tá? Podem interromper. Eu não consigo vê-los, né? Mas eu só estou vendo a minha tela aqui, o slide, então fiquem à vontade para falar, abrir o microfone e falar. Também não consigo ver o chat, se vocês falarem. Aqui no celular, se eu olhar, eu já vejo. Mas pode ser que passe batendo. Então, algumas questões organizacionais que podem influenciar a questão do projeto. A cultura organizacional, né? Não sei se vocês já trabalharam essa questão de cultura organizacional. Então, como essa empresa ela está organizada, os valores dessa empresa, a forma de condução dessa empresa, né? Como se dá os relacionamentos dessa empresa. Então, isso, logicamente, influencia diretamente a forma de condução e resultado de projetos. Processo de comunicação, né, nem só considerando se é eficiente ou não, tá? Mas o nível de comunicação, o nível de ruído de comunicação, as maneiras formais e informais de comunicação que existem nessa empresa interfere diretamente. A estrutura que essa empresa ela está organizada, né? Tipo, está muito relacionado se ela é uma empresa funcional, aquela coisa tradicional, né? Se ela é uma empresa que trabalha com matricial, como é que ela forma ali os grupos, né? De gerência de projeto, até que ponto ela consegue pegar pessoas de diferentes áreas, né? Para montar essa equipe de projeto. E até que ponto ela consegue selecionar, digamos assim, pessoas que realmente têm conhecimento com aquele projeto, ou é realmente o que está disponível, ou todo mundo sempre faz a mesma coisa. Então, até que ponto essa estrutura e, consequentemente, a forma que você vai escolher
as pessoas que vão fazer parte do projeto. Isso, logicamente, vai interferir, né? Ele mostra aqui algumas estruturas, né? Estrutura funcional, matricial, e o quanto isso pode interferir diretamente no resultado do seu projeto. Os ativos de processos, né? O PMBOK, ele fala muito de processos, vocês vão ver, né? As áreas de conhecimento são processos, então, grupos de atividades. Então, a forma que esses processos, ou seja, os planos, a forma que isso está manualizado, a forma que isso está organizado, não só com relação a projetos, tá? Mas com relação a tudo na empresa, né? Como é que a empresa dispõe de manuais, a empresa dispõe de rotinas já estabelecidas, né? Ou é uma coisa mais solta, né? Uma coisa mais tácita que as pessoas vão fazendo como elas acreditam que devem fazer. Então, fica evidente que isso também interfere diretamente na questão do gerenciamento de projetos. Os fatores ambientais, que tem uma relação também grande, como que a gente já disse lá, de clima organizacional, né? Então, os fatores ambientais, tanto a questão de ambiente interno da empresa, como também o ambiente externo, né? A gente vai falar um pouco mais à frente das partes interessadas, mas até que ponto a empresa, como é que está o ambiente dessa empresa internamente e externamente, né? Porque isso influencia diretamente essa questão do projeto. Partindo para as partes interessadas e governança, né? Então, a gente já falou um pouco disso na estrutura, né? Então, como é que a empresa monta uma equipe, né? E aí, como é que ela faz essa parte do levantamento dos membros internamente? A empresa, ela tem capacidade, ela consegue identificar todos os interessados externamente, né? Existe um grupo, uma área do conhecimento do PMBOK que fala somente disso, dos stakeholders, né? Das partes interessadas. Então, até que ponto ela consegue realmente identificar quais são os interessados e até que ponto esses interessados, como eu disse, ele tem poder de influenciar a execução desse projeto. A gente sabe que muitas vezes quando uma empresa ela está numa condução de gestão de projetos e ela recebe muita influência, né? Muito, digamos assim, não é nem informação, fugiu agora a palavra. As pessoas tentam interferência era a palavra que eu queria buscar. Quando ela sofre muita interferência na condução, acaba muitas vezes perdendo a mão, né, digamos assim, na gestão. Então, até que ponto isso interfere? A questão da governança, né, das empresas, a governança, de uma maneira geral, é uma atividade, né, um processo, digamos assim, de supervisão, né? Então, isso está bem estabelecido na empresa, é preciso que esteja, tá? Tem muita gente que acha que governança é uma coisa ruim, né, digamos assim, mas não, assim, trata da questão de conformidade, né? Então é importante que aconteça, porque se a empresa não está trabalhando em conformidade, né, com os processos adequados, ela precisa ajustar, né? Porque, mais uma vez, isso vai interferir no projeto que ela vai montar, executar. Equipe, já falamos algumas vezes, né? Agora, aqui, de como a equipe está sendo montada, né? É uma equipe que está concentrada totalmente, dedicada exclusivamente para aquele projeto, é uma equipe que vai participar daquele projeto, mas existem outras trocentas atribuições e ele participa daquele projeto quando dá, então tudo isso interfere diretamente na execução. Oi, alguém levantou a mão, eu acho. Fui eu, professor. Boa noite. Boa noite. Tem muito a ver com a questão do Canvas, né? Que a gente fez, que tem a questão da equipe, do. Tem sim, tem sim. Porque, na verdade, quem foi que falou? Que eu não consigo ver quem levantou a mão. Deisiane. Oi, Desiane. Tem tudo a ver, na verdade, né? Porque, assim, vocês vão ver que existem algumas áreas, como gestão de projetos, como estratégia, não sei se tem essa disciplina para vocês, que existem várias ferramentas, mas elas são, na verdade, complementos, né? Então, assim, vocês viram lá no Canvas que existem 13 espaços para vocês preencherem, né, com relação à gestão de projetos, e vocês vão ver que hoje o PMBOK, ele traz 10 áreas de conhecimento que vocês têm que executar 47 processos, digamos assim. Então, vocês vão ver que mesmo sendo, tipo, no Canvas tem 10 espaços lá, e no PMBOK são 10 áreas, mas eles estão totalmente relacionados, tá? Então, eles vão girar em torno da mesma coisa, tá? Então, a questão da equipe, a questão dos riscos, a questão das restrições, né? Pode ter um nome diferente, mas eles vão girar basicamente em torno da mesma coisa. Então, tá certíssimo você perceber que existe sim uma relação nessas ferramentas. Porque a ideia é que realmente elas meio que se complementem, né?
Porque, tipo, o Canvas, uma vantagem dele em relação ao PMBOK é que ele é muito visual, né? Então, você monta aquilo ali, você pode, tipo, imprimir, plotar numa parede, botar em algum lugar e todo mundo já consegue visualizar muito bem aquele projeto. Aqui é como se fosse o passo a passo mesmo do projeto. É você fazer o planejamento, o que é que vai precisar fazer, essa atividade, o que é que precisa, essa atividade, o que é que precisa. Vocês vão ver que é um negócio bem de decompor mesmo, ó. Atividade tal, o que é que precisa? Disso, disso, disso. E para cada essa subatividade, precisa de quê? Disso, disso, disso. Então eu vou mostrar, eu dei até uns prints aqui de telas do próprio PMBOK para vocês verem como é que ele é bem processual. Mas é bem... Professor, é Oi. interessante que todo projeto faça o Canvas, né? Assim, esse detalhamento, tudo certinho. Porque, assim, como eu disse para você, né? Ele é muito visual, né? É, Do também mesmo jeito, do mesmo jeito que existe o Canvas de projetos, né? A gente sempre fala na parte de administração que existe o Canvas de negócio, né? Que é meio que um plano de negócio. E é a mesma coisa. Todo mundo que quer abrir um negócio, por exemplo, né? A gente sempre fala, ó, faça um Canvas de negócio. Todo mundo. Por quê? Porque ele é muito visual. E você consegue só de olhar entender tudo, basicamente, da empresa. Como é que vai funcionar, enfim, quem são os envolvidos, como é que vai funcionar, quais são as responsabilidades, quais são os riscos. Tá tudo ali. Resumido, resumido. Mas você já consegue dar uma ideia geral do projeto. Não tem nada pior do que você participar de um projeto, né? E sem saber exatamente, entender exatamente todas as funções de projeto, todas as áreas de projeto. Então, com o Canvas você consegue ter essa visualização. Então, sim, o ideal é que todo mundo fizesse, né? E espero que vocês apliquem aí futuramente, ou se já estiverem trabalhando na execução de algum projeto que vocês participem aí. certo. Beleza? E aí, outra coisa, né, que a gente já comentou é a questão do ciclo de vida, né? E como isso interfere também na execução do projeto. Principalmente o conhecimento de que existe um ciclo, né? O projeto, né? A gente não pode pensar que o projeto ele vai começar e terminar do mesmo jeito, assim. Ah, eu vou começar e terminar com o mesmo grau de risco, com o mesmo volume de gasto. Não, existe um ciclo, né? Então, entender que existe um ciclo é importante. Entender que um projeto ele tem fim é importante, né? Que não é uma coisa assim que vai ficar a vida toda. Então, não é um projeto. E aí, entender que nessas fases, em cada uma dessas fases aqui, existe um risco específico, existe um gasto específico, existe um tipo de atividade específica, né, que vai variando de acordo com a medida que o projeto vai acontecendo, né? Então, quando ele começa, ele tem um risco alto, como a gente já comentou, tem um custo baixo, e isso vai invertendo à medida que o tempo vai passando. Então, é importante que a gente tenha essa ideia das fases do ciclo de vida, né? E que muitas vezes ela até meio que se sobrepõe, né? Então, vamos supor, uma empresa que tem mais de um projeto acontecendo. Então, os projetos, como eles são cíclicos, pode acontecer de um projeto ele estar numa fase, sei lá, de execução e o outro está de encerramento. Então, é importante entender que esse ciclo ele vai acontecer por projeto, certo? Deixa eu passar aqui especificamente agora para a parte dos processos de gerenciamento de projetos. Alguma dúvida até aqui? Tá. E aí, pessoal, vamos começar a falar agora dos processos em si do PMBOK. Tá? Como eu falei para vocês, o PMBOK ele tem alguns grupos, né? Ele tem algumas nomenclaturas que a gente vai ver aqui. E é importante que vocês tentem diferenciar essas nomenclaturas para não se confundir, tá? Então, vou para não confundir tipo processos com área de conhecimento, enfim. Então, vamos tentar, pelo menos esse começo, para vocês entenderem o que é cada coisa, falar um pouquinho mais devagar. E aí, quando a gente começar a tratar das áreas, a gente acelera por conta do tempo. Oi, alguém levantou a mão, eu acho, de novo. Pode falar. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Ariane falando. Ariane. Professor, na atividade que o senhor colocou, foi pedido para seguir os dois exemplos que tem na página 76, certo? Certo, Uma base analítica. certo. E no livro, a gente tem abaixo,
na próxima página, uma informação da figura 9, que é um dicionário, Certo? que são referentes aos componentes da estrutura WBS, Certo. que é do Perfeito. exemplo que foi usado como uma formatura, né? Sim. E aí eu tenho uma dúvida, agora que o senhor falando foi que eu raciocinei. Se a gente precisa montar esse exemplo com a base do projeto analítico e dar esse dicionário, ou não é preciso? Você só quer o projeto da base analítica mesmo com as fases. Isso, só as fases. Não precisa não do dicionário. Ah, pronto, tá certo. O dicionário, ele é uma ferramenta que geralmente existe na parte de gerenciamento de projetos para facilitar que todo mundo que tem acesso àquilo ali entenda. Porque muitas vezes as nomenclaturas, elas são bem específicas de áreas, né? Tipo, se você pegar um projeto da área de saúde, pode ser que tenha lá algumas coisas que, tipo, eu particularmente nunca trabalhei com nada da área de saúde, então pode ser que eu não entenda. Então é importante que tenha um dicionário para que todo mundo que tem acesso àquilo ali consiga identificar e entender do que se trata. Mas no caso da atividade é mais para que vocês consigam formular mesmo a estrutura analítica. Professor, Entendi. o senhor Oi. também tirou outra dúvida minha, que é a questão do encerramento. Porque eu Certo. achava que não tinha encerramento, porque o projeto ainda está funcionando, né? Como Sim, no caso do meu, foi a implementação de um atendimento via chamada de vídeo. certo. E aí, no modelo analítico, mostra que tem encerramento, né? Do projeto, tal, vai Uhum. mostrando tudo direitinho. Isso. Lembrando que o projeto, ele é, por exemplo, a implantação. Então, o projeto encerra, mas o produto do projeto, ele segue, tá? É a Ah, mesma coisa da construção, vamos para ficar mais tácito, né? Ah, eu vou fazer um projeto de construção de um telefone novo. Você vai fazer o projeto daquele telefone, beleza, o projeto acabou, o telefone vai ficar aí, o pessoal vai começar a comprar e vai continuar. Ah, eu vou fazer um projeto para implantação de uma nova unidade de atendimento neonatal, sei lá, alguma coisa assim. O projeto vai acontecer. O produto, o resultado, ele, ok, continua, mas o projeto ele encerra. certo. No final, Certo? eu tenho uma duvidazinha sobre a atividade de 4, mas aí a gente conversa depois, né? Pronto, tranquilo. No final eu tiro algumas dúvidas se tiver. Como estão duas atividades abertas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa no final das duas atividades. Que, por sinal, são as duas últimas, né? Porque semana que vem, embora tenha encontro, não teremos mais atividade, porque já é a semana da prova. Por sinal, voou, né? Pelo menos a sensação que eu tive foi que voou esse mês e essa disciplina. Mas, enfim, vamos voltar para cá, senão a gente não termina hoje. Lembrando que são 160, então acho que não está nem no 15 ainda. Mas vamos lá. Começar a falar dos processos, né, com base no PMBOK. Uma coisa muito importante é aqui, que a gente já conversou, não vi quem estava falando, mas do projeto e do produto, né? São coisas diferentes, tá? Então, assim, os processos de gerenciamento do projeto e as coisas de gerenciamento do produto. Então, muitas vezes, pode gerar um pouco de confusão, né? Quando a gente fala, por exemplo, de escopo lá na frente, tem escopo do produto, que é uma coisa, e escopo do projeto. A gente está falando da parte do projeto especificamente, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, o PMBOK, inicialmente, ele divide todas as atividades, ele pega todas as atividades que existem nele, e ele agrupa em 5 grupos de processos, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que existem grupos de processos, especificamente 5 grupos de processos. Então, vão ter lá várias atividades e todas elas vão estar distribuídas nesses 5 grupos de processo. Quais são os grupos? Grupos de iniciação, grupos de planejamento, grupos de execução, grupos de monitoramento e controle e grupos de encerramento, semelhante ao processo de ciclo de vida, né? Então, observem que isso aqui, esses grupos de processo, né, eles vão meio que se repetir, tá? Vocês vão entender mais ou menos como isso acontece, mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que todas as atividades do PMBOK, né, são 47 atividades, entre aspas, elas vão estar reunidas, divididas, agrupadas em 5 grupos de processo,
iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, tá? Esses grupos de processo, esses 5 grupos, eles acontecem em cada uma das áreas de conhecimento do PMBOK. Então, assim, são 5 grupos, e dentro desses 5 grupos existem uma série de atividades que estão nesses 5 grupos, e essas atividades são atividades relacionadas a 9 áreas. Desculpa, 10 áreas de conhecimento, tá? Então, tem lá a área de comunicação, a área de escopo, a área de stakeholders, né? Partes interessadas, custos, qualidade. Em cada uma dessa área vai acontecer atividade de iniciação, de planejamento, de execução, de monitoramento, controle e encerramento, tá? Então, só recapitulando, existe uma série de atividades listadas no PMBOK. Essas atividades são agrupadas, são atividades divididas em 5 grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Acontecem várias vezes dentro das 9 áreas do PMBOK. 10 áreas do PMBOK, eu quero falar 9, porque antes era 9. 10 áreas do PMBOK, tá? Que são as 10 áreas que a gente vai conhecer aqui. Deu para entender, inicialmente, essa questão de que existem os grupos e existem as áreas de conhecimento. Certo? Certo, eu já dei uma olhada naquela aula que você deixou lá, um vídeo, né, explicando sobre ele. Sim. Então eu assisti, aí já dá para ter uma noção do que vai acontecer aqui. Que vai acontecer aqui, muito bem. Então, assim, só para mostrar que é um processo cíclico, né? Então, esses 5 processos, eles acontecem em todas as áreas de conhecimento, tá? E, mais uma vez, ó, em todas as áreas de conhecimento, eles vão acontecer. Lembrando que é cíclico mesmo, tá? Então, num projeto, ele pode ter algumas atividades de iniciação em uma área, outras atividades de encerramento em outra área, e as coisas vão acontecendo, tá? Por isso que eu falei lá atrás, como é importante que a gente monte uma equipe, né? E a equipe esteja realmente envolvida e tenha conhecimento sobre as atividades que você desenvolve no projeto. Porque uma coisa muito ruim é quando você junta, assim, né, entre aspas, qualquer pessoa. Tipo, quem está disponível, eita, vamos pegar esses aqui. E aí você não pega, digamos assim, as pessoas que estão realmente em condições de conduzir aquele processo, de trabalhar naquele processo, naquele projeto, por ter afinidade, por ter facilidade, por ter conhecimento, habilidade e competência para aquilo. Então, isso é muito ruim para o projeto. Então, ó, eu dei um print aqui de uma parte lá do PMBOK, né? É uma figura do PMBOK mesmo, uma figura 3.3 lá do PMBOK. Para vocês entenderem, como eu falei para vocês, né? Que ele trabalha muito com fluxos, tá? Então, ó, não sei se dá para ver aqui muito bem, porque quando dá o print, né, ela distorce um pouco, mas tem aqui, ó, as atividades, o grupo de processo de iniciação, o grupo de planejamento, o grupo de execução, o grupo de monitoramento, o grupo de encerramento. E mais um monte de gente aqui envolvida e um monte de coisa que a gente vai ver aqui, ó. Tem termo de abertura de projeto, plano de gerenciamento. Então, assim, observe que as coisas estão acontecendo em cada uma das áreas, que as áreas estão aqui no meio, tá? E os processos, eles estão aqui meio que na espinha dorsal do seu projeto. Então, ele trabalha muito com essa questão, assim, de fluxo, né? Tanto é que o PMBOK, ele é bem visual, apesar de ser um senhor livre, digamos assim, ele também é bem visual para quem gosta e entende, né? Ou tem facilidade de trabalhar com esses fluxos. Vai gostar bastante. Aí, vamos só citar um pouquinho de algumas atividades do grupo de iniciação, tá? Então, como eu falei, né? Vão ter atividades em todas as áreas do conhecimento do PMBOK. Então, tipo assim, iniciação. O que é iniciar? Como o próprio nome está sugerindo, né? É você dar o pontapé em todas as áreas, né? Então, dá o pontapé na definição do escopo, dá o pontapé em identificar as partes interessadas, dá o pontapé na identificação do documento, que é o termo de abertura do projeto, o pontapé na questão de identificação real dos custos, né, do objetivo do projeto. Então, cada área do conhecimento do PMBOK, ela tem uma parte inicial, né, que é de identificar, de verificar qual é o documento inicial necessário para que aquela área aconteça. A fase de planejamento, né, o grupo de processo de planejamento, como o próprio nome também está falando,
é quando você começa a traçar os planos. Vocês vão ver, pessoal, que cada área do conhecimento do PMBOK, uma das primeiras entregas, digamos assim, que eles têm, é fazer o plano de gerenciamento daquela área. Plano de gerenciamento de qualidade, plano de gerenciamento de risco, plano de gerenciamento de comunicação, plano de gerenciamento de, enfim, de escopo. Porque é como se você, naquele momento, você iniciou, depois você começa a traçar meio que as metas, os planos, decompor, digamos assim, o que é que vai ser feito, né? Quem vai fazer, como é que vai ser feito, qual o benefício daquilo ali para cada uma das áreas, tá? Execução, como o próprio nome também está sugerindo, é quando você começa a implantar, né? Então você designa ali quem é que vai coordenar, começa a executar aquela atividade, isso também para todas as áreas, né? Depois você monitora, né? Vai medindo, verificando se está tudo de acordo com o que foi planejado. Caso não, né? Você vai utilizar ali alguns parâmetros para tentar ajustar o que está saindo fora do que estava planejado, né? Lembrando que, como a gente falou lá atrás, um projeto, ele pode finalizar, né? Quando encerrou, realmente, atingiu o objetivo, ou quando ele não é mais viável, né? Quando você percebe que ele não consegue mirar, mais atingir o objetivo. Então, nesses momentos de monitoramento é que a gente percebe se o projeto ele vai realmente, faz sentido seguir, digamos assim, com esse projeto, tá? Então, isso aqui tem que acontecer o tempo todo. E processo de encerramento não acontece somente quando o projeto acaba, não, tá? É quando as atividades de cada área, elas vão acabando, então tem um grupo de encerramento para isso aí. Beleza? Então, a gente falou primeiro das 5 grupos de processo, tá? Como eu disse para vocês, são grupos de processos. Esses processos, entendo para ficar mais fácil, assim, como se fossem atividades, tá? No total, o PMBOK, como eu falei para vocês, ele traz 47, tá? E esses 47, eles estão dentro dos 5 grupos e estão relacionados a 10 áreas de conhecimento do PMBOK, certo? E aí a gente vai começar a falar agora de cada uma dessas áreas, tá? O que é que significa cada uma dessas áreas, quais são as principais entregas e atividades de cada uma dessas áreas. Como eu disse, né, é muita coisa, então eu sugiro que seja aí uma olhada com mais calma depois no material, já está lá no Moodle, tá, de todos os polos. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também entrar em contato para tirar dúvida. Lembrando que sábado tem outra aula, né, vocês podem inclusive tirar dúvida no próprio sábado. Vamos lá, primeira área, né, lembrando que são 10, primeira área do PMBOK é a área de integração, né? São nomes que já dizem muita coisa sobre cada uma das áreas, mas quando a gente fala de integração, a gente está falando ali de ligar, de unificar, né? De como você conectar, né? Identificar atividades que são, digamos assim, pré-requisitos, essencial para a execução de outra, né? Então, como você não faz sentido, por exemplo, executar uma atividade de comunicação se você não tem um orçamento relacionado para aquilo ali. Então, pensem como setores ou atividades de segmentos diferentes que precisam estar relacionados. Então, não faz sentido, sei lá, você montar um projeto no seu trabalho que precisa comprar alguma coisa, se você não comunicou ao pessoal do orçamento que vai precisar daquilo e eles não fizeram, e quando eles forem verificar, não existe orçamento para aquilo. Então, assim, o projeto já surgiu sem ter muita relação e ficou perdido. Então, integração é isso, tá? É você conseguir conectar, são atividades de conexão das áreas, né? Então, vocês vão ver que existem várias atividades dentro do projeto para você conectar, né? Para você manter informado, para você ligar as áreas, né? E a ideia é exatamente essa, tá? Quais são, digamos assim, as macroatividades dessa área de integração? Desenvolver o termo de abertura do projeto, tá? Então, é uma das principais atividades, digamos assim, que é o documento formal, que dá abertura ao projeto. Desenvolver o plano de gerenciamento de projeto, lembra que eu disse que tem os planos? Orientar e gerenciar o trabalho, monitorar, sempre vai ter, né? Percebam que
aqueles 5 grupos de processos já aparecem meio que aqui, nessas atividades. Controle e encerrar. O PMBOK, ó, dei outro print para vocês verem como é que ele aparece. Geralmente não, ele está exatamente assim, ó. Cada área do conhecimento, além de ele explicar detalhado lá, ele coloca esse fluxo aqui para você entender. Então, aqui, ó, isso aqui é a visão geral da área de conhecimento de integração. E aqui estão as macroatividades, né? Então, tem aqui, ó, são os macroprocessos, esses 6 que a gente acabou de falar aqui. Desenvolver o termo, o plano, gerenciar, monitorar, realizar o controle, encerrar. São eles aqui. Para que cada processo desse aconteça, não sei se vai dar para ver, acho que ficou um pouco pequeno, né? Mas tem uma entrada aqui, ó, algumas entradas, algumas ferramentas e saídas. E a saída geralmente é o que você quer desenvolver. Então, aqui tem algumas entradas, algumas ferramentas e a saída, justamente o plano que você quer desenvolver, a atividade que você quer desenvolver. Então, observem, pessoal, que é como se fosse realmente um guia, né? Um guia ali de boas práticas, mas imenso, tá? Imenso, imenso, imenso. Eu já comentei isso para vocês, né? Existem algumas instituições que fornecem certificação, né? O PMBOK, ele é um produto do PMI, né? E acho que é em Recife que tem prova, o lugar mais próximo acho que é Recife, que tem prova para se certificar no PMBOK. Então, assim, tem um pessoal que estuda o PMBOK, assim, mastigando tudo que tem nele para você se certificar, né? E receber é como se fosse uma habilitação mesmo. Olha, eu sou certificado PMI, eu sou certificado habilitado para gerenciar projetos pelo PMI. Então, você teria que ter conhecimento sobre todos esses processos, todas as entradas, tal, entender como é que funciona, não só decorar, tá? É entender o que significa cada uma dessas coisas aqui. Então, assim, é muita coisa, né? Por isso que eu disse para vocês que a gente vai dar um geralzão. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Acho que algum microfone abriu, não sei se foi querendo ou sem querer. Boa noite. Alguém chegou aí, não vi quem foi, mas boa noite. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é cada uma dessas coisas rapidamente, tá? Como eu disse, pessoal, o termo de abertura é basicamente o documento que autoriza, né, e formaliza o início do projeto. Tá? Então, vai estar lá constando qual é o projeto, né, vai estar lá constando, digamos, quem está contratando, se for o caso, quem é contratante, quem é contratado, qual o objetivo do projeto, né? Então, vai ter lá quem está executando, quem é o responsável, vai estar tudo lá especificado nesse termo de abertura do projeto. Então, o termo, a função principal dele é essa, é identificar, é mostrar um documento formal, como fosse o contrato, mostrando que o projeto agora existe, né? Então, só mostrei aqui, ó, acho que ficou meio distorcido, né? O que é que precisaria, né, de entradas para montar esse processo aqui de termo de abertura. Especificação do trabalho, business case, acordos, fatores ambientais, isso aqui teria que ser levantado. As ferramentas, né, que nem sempre precisa ser uma ferramenta tecnológica, às vezes a ferramenta pode ser reunião, tá? Ele trata a ferramenta, tipo assim, como é que você vai processar essas entradas, né? Então, você vai pegar uma opinião, vai pegar uma técnica de facilitação e vai montar o termo de abertura. Tá? Então, detalhando aqui só nesses iniciais aqui, eu coloquei um pouco mais de detalhe com relação às entradas, enfim. Então, é especificar o trabalho, então a descrição do que vai ser feito, né? Descrição do que vai ser gerado, do serviço que vai ser gerado. O business case, né? Nada mais é do que a questão do ponto de vista daquele projeto. Então, quando você vai fazer um projeto, você tem que buscar todas as informações possíveis com relação àquele projeto, sobre o ponto de vista de todos aqueles que fazem parte e estão interessados no projeto. E muitas vezes, pessoal, os interessados, eles não estão tão claro quais são os interessados. Para ficar como regra geral, assim, de quem é o interessado no projeto? Todos aqueles que são afetados direta e indiretamente por um projeto. Então, sei lá, quando uma prefeitura faz um projeto de instalação de uma unidade de saúde ou de uma praça, você tem que entender todos que vão ser afetados positivamente e negativamente por aquele projeto. Né? Então, a prefeitura vai fazer a duplicação, ou o Estado vai fazer a duplicação de uma rua.
Maravilhoso. Vai fazer um viaduto, inicialmente, né? Maravilhoso, mas algumas pessoas, por exemplo, podem ser afetadas negativamente, né? Já aconteceu, tipo, construir um viaduto e automaticamente uma rua que era mão única passou, ou era mão dupla, passou a ser mão única e tinha uma região mais comercial e ficou um pouco mais deserta. Enfim, então você tem que analisar isso sobre todos os pontos de vista, tá? Então você cria esse documento, esse arcabouço, digamos assim, sobre a visão do mercado, a visão do cliente, né, a visão tecnológica, tudo isso tem que ser analisado. Acordos, né? Então, acordos entre instituições e entre pessoas, inclusive, né? Então, quem vai contratar e quem vai ser contratado inicialmente é um dos principais, mas existem outros acordos, né? Existem outras licenças que muitas vezes são necessárias para se iniciar um projeto, né? Eu quero construir uma estrada que passa por uma região X. Beleza, mas ali passa por uma região de terra indígena. Não pode. Você precisaria de um licenciamento e não existe essa possibilidade. Você vai passar por uma região de caverna. É protegida. Enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Fatores ambientais, e aí eu estou falando da empresa. Lembra que a gente citou isso lá atrás? Isso tem que ser considerado. Ativos de processo, a gente já falou lá atrás também, se a empresa dispõe de manuais ou não, modelos. E aí, assim, as ferramentas que vão ser utilizadas, né? É basicamente você buscar informação de pessoas que têm um pouco mais de conhecimento sobre aquilo, consultores, outras empresas que já trabalharam com aquele projeto, né? Outras unidades que já trabalharam com esse projeto. Se for uma prefeitura, entrar em contato com outras prefeituras que já fizeram isso, associação, outras partes interessadas, então, estudiosos da área, academia no sentido de universidade, sei lá, professores, enfim, buscar ali um pouco de informação sobre isso. Com relação a técnicas de facilitação, né, ele está citando aqui algumas. O brainstorm, ou seja, você coleta esse monte de informação, joga para uma reunião para todo mundo meio que discutir. E no final de tudo, você chega no termo de abertura do projeto, né, que é aquele documento inicial. Então, como eu falei, né, eu detalhei um pouquinho esse para vocês entenderem que é sempre assim. O processo ele vai ter entradas, ferramentas e a saída, tá? Isso vai acontecer com todos os processos de PMBOK. Lembrando que são 47, estão reunidos em grupos de 5 grupos de processo e também em 10 áreas de conhecimento do PMBOK. Beleza? Próximo processo, né, dentro ainda da área de integração, tá? Desenvolver o plano de gerenciamento, então são todos os planos auxiliares, né? E aí, lembrando que, como a integração, sempre pensando em como você vai relacionar esse grupo, aqui mais uma vez, tá? Usando já como entrada os documentos que já foram feitos, então já foi feito o termo de abertura, ele vai ser utilizado várias vezes, tá? Então, observe que muitas vezes as ferramentas também se repetem, tá? Tem assim o processo, mas quando vocês pegarem o PMBOK, vocês vão ver que está detalhado mesmo, o que é uma opinião especializada. Mais uma vez, ele vai citar lá quais são as possibilidades e tal, porque a ideia, como eu falei, é que ele sirva realmente de um guia para você. Desenvolver o plano, né? Então, mais uma vez, algumas atividades, não só isso, mas algumas atividades, né? O ciclo de vida, as decisões, a definição de como é que vai ser alcançado o objetivo, os processos de, como eu já falei, de integração dentro desse ciclo de vida. Depois, orientar e gerenciar, e aqui já estamos falando de atividades dentro daquele grupo, né, mais próximos da execução. Então, são atividades ali de liderança, de ver se está tudo indo certo, de condução daquele trabalho. Controle, né, ver se está tudo sendo feito dentro dos parâmetros que foram estabelecidos, caso não, mudanças, né. E aí fecha a parte de integração, né, que seria, digamos assim, a primeira área do conhecimento do PMBOK. Tranquilo? Deu para entender como é que funciona essa questão assim, mais do que só falar, né, assim, da área de integração, mas deu para entender como é que funciona até aqui a lógica, porque a partir de agora a gente vai detalhar um pouco mais cada uma das áreas, né? A gente falou integração, vai falar das outras, escopo, qualidade, enfim. Mas mais do que isso, eu preciso que vocês tenham entendido a lógica, né, do PMBOK, que é um guia,
que ele tem ali a questão dos 5 grupos, e aí a gente tem ali 47 processos, que estão dentro das 10 áreas de conhecimento, e esses processos, eles são processos daqueles grupos, então eles acontecem meio que cíclico, né? Então tem processo dentro da área do conhecimento, de integração, vai ter alguma coisa de planejamento, vai ter execução, vai ter controle, vai ter iniciação. Deu para entender isso? Sim, sim. Beleza. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre as outras áreas, conhecer um pouquinho quais são as outras áreas e conhecer algumas das principais entregas das outras áreas, né? Próximo é escopo, tá? Lembrar, tá, que, como eu já falei para vocês, né, existe escopo de projeto e de produto, acho que eu já coloquei até isso aqui um pouco mais na frente. Mas, assim, o que é um escopo, né? Não sei se para muitos pode ser uma palavra relativamente nova, embora o nosso livro já tenha falado sobre, mas escopo nada mais é do que quando você faz um plano, um gerenciamento de escopo, uma identificação do escopo, é quando você quer identificar tudo que vai ser necessário para a execução daquele projeto e somente o que vai ser necessário para a execução daquele projeto. Então, é como você pegar o objetivo daquele projeto, o resultado final daquele projeto, e meio que traçasse tudo que vai ser necessário para chegar naquele projeto, naquele resultado, sem utilizar nada mais do que o necessário, tá? O que é muito difícil. É só você pegar qualquer exemplo aí de projeto, de atividade, obra, enfim. É muito difícil você não extrapolar, né, digamos assim, não passar daquilo que foi planejado inicialmente, né? Então, seja de retrabalho, seja de custo, né, seja, enfim. Mas é uma coisa que a gente, se não tiver o planejamento, né, se não tiver esse gerenciamento, a tendência é que seja pior. Mas é difícil, mas é alcançável, né? A gente tem que buscar sempre fazer, tentando alcançar, tá? Com relação ao gerenciamento... Oi. Alguém fala? Alguém levantou a mão. Professor, boa noite. Boa, Eu tenho uma dúvida. Eu enviei a atividade 2, mas aí, se eu quiser usar essa atividade 2 para complementar a atividade 3, eu posso, ou eu posso fazer um outro planejamento? Tanto faz. Assim, inicialmente a ideia é que vocês seguissem com a mesma, né? Como eu coloquei lá. Mas se você quiser fazer um outro, não tem problema não. Só sinaliza que vai ser feito com relação a outro, porque pode ser que os tutores achem estranho e tal, queiram comparar uma com a outra, inclusive, então só sinaliza que vai ser feito em relação a outro projeto. Porque eu preenchi todos os campos da planilha. Certo. Mas daí eu posso rever e, tipo, complementar com os 5 processos, correto? Pode ser. Obrigada, professor, por tirar essa dúvida. Então, com relação ao gerenciamento de escopo, né? Então, os processos, planejar, né? Como sempre tem, o gerenciamento de escopo, coletar requisitos, quase que não sai, definir o escopo, criar a EAP, né? Que vocês mexeram, trabalharam com a questão da EAP, estrutura analítica do projeto, e controlar o escopo. Mais uma vez aqui, o fluxo geral do escopo, né? Para vocês, com os 6 processos aqui, planejamento, requisitos, definir escopos, EAP, validar e controlar o escopo. Foi aqui ó, que eu coloquei. Lembrar que existe escopo do produto e escopo do projeto, né? Então, como a gente já falou aqui anteriormente, uma coisa é o projeto para desenvolver um produto, se for um caso de um produto, né? E outra coisa é o produto, tá? O produto tem as características do produto, o produto não precisa ser temporário, isso são características do projeto. Então, o escopo do projeto é o trabalho, a identificação de tudo que vai ser feito, né, para entregar aquele produto. Tá? O escopo do produto é a característica do produto, as funções de produto, para não confundir. Primeiro processo, planejar o gerenciamento de escopo. Então, sempre, como eu falei para vocês, vai ter esse plano, tá, gente?
E aí esse plano inicial é como se fosse estabelecer, né, um planejamento geral para essa área, né, identificar tudo o que precisa, digamos assim, para o gerenciamento dessa área, tudo que essa área de escopo, né, de gerenciamento de escopo precisaria, né? Qual o objetivo dessa área, onde é que quais são as entregas dessa área, né? Quais são as relações que ela vai estabelecer. Então, tudo isso é o plano de gerenciamento de escopo. Tá? Então, algumas atividades aqui, ó. Como é que as atividades vão ser planejadas, né? Então, assim, como é que as mudanças elas vão acontecer, se for necessário, quais vão ser os requisitos, como é que eles vão ser priorizados, quais vão ser as métricas de avaliação de escopo. Então, observe que existe muita, inclusive, relação já com as outras áreas que a gente vai falar mais na frente. Coletar os requisitos, né? Lembra lá, acho que eu não esqueci quem comentou aqui do Canvas, né? Mas tem lá, ó, mais uma vez, um dos pontos que a gente vê lá no Canvas, a questão dos requisitos. Então, é identificar quais são os requisitos, documentar, né, esses requisitos para ficar claro, para que se consiga chegar no objetivo geral do projeto. Então, lembrando que a questão dos requisitos, né? Existem requisitos para áreas diferentes, então, os requisitos do negócio em si, da organização, tem requisitos das partes interessadas, né? Então, imagine que você... Eu vi uma vez uma matéria falando sobre, inclusive, a criação, acho que era o projeto para a implantação de uma estrada para conectar duas cidades, e uma coisa assim. E um dos requisitos, entre aspas, né, era que a população exigiu que não passasse por uma região lá que tinha algumas árvores históricas, enfim. Então tem que ver quais são os requisitos, né, internos e externos também. Né? Requisitos de solução, ou seja, alguém vai precisar de treinamento específico para executar isso, né? Tem alguém capacitado para executar isso, caso não, vai precisar de treinamento, vai precisar de alguma tecnologia nova, adquirir isso você vai identificar aqui e depois vai jogar lá para frente para a questão dos custos e do projeto, né? Qual o nível de aceitação, né? Porque a gente sabe que o projeto, ele tem um objetivo final, mas a gente sempre ele consegue chegar exatamente como ele foi pensado no início. Então, tem que ter ali um nível de aceitação, de tolerância, digamos assim, de aceitação daquilo ali. Rastreabilidade dos requisitos, né? Então, existe uma tabela mesmo para mostrar esses requisitos, como eles são acompanhados, tá? Observem, pessoal, que muitos desses processos, eles vão mostrar outras ferramentas, tá? Por exemplo, a gente vai ver aqui perto, vai ver coisas mais básicas, um formato de cronograma, e assim, são muitas ferramentas, né? Se a gente for trabalhar tudo detalhadamente, a gente vai passar, por isso que existe, como eu falei, a certificação, que é um curso de não sei quantas horas aí para você conseguir entender, inclusive, todas as ferramentas, tá? Então, eu vou ver, inclusive, se eu consigo disponibilizar mais alguns materiais sobre algumas ferramentas específicas que eu acho que é interessante, tipo como o PERT, que a gente vai falar uma parte de tempo, mas existe para quem quiser aprofundar ainda mais, né, sobre essa área. Quem, por exemplo, tiver a oportunidade de depois fazer uma pós sobre essa parte de gestão de projetos, vai ver que existe uma série de ferramentas para todas essas áreas de conhecimento. Né? E é bem interessante. Definir o escopo, e aí sim, detalhar, né, onde é que o projeto ele vai se encaixar, e especificar o escopo do projeto. Mais uma vez, listando aqui, né, que existe a utilização do termo de abertura de projeto, e aí depois é utilizada a questão da declaração do escopo. Esses aqui são os dois principais documentos dessa parte inicial, tá, do projeto. Tanto o termo de abertura, como essa parte de declaração do escopo, que é, digamos assim, o detalhamento, as entregas, a aceitação do projeto. E aí a gente chega na estrutura analítica, que é o que vocês fizeram na atividade, que é meio que uma decomposição do trabalho, né? Decomposição das entregas por áreas, né? Por segmentos, enfim, para você ter uma visão melhor de tudo que vai ser necessário para entregar aquele projeto. Por último, validar, né? As partes interessadas, a empresa e todos, uma vez que você listou como é que vai ser feito a estrutura analítica, isso vai ser validado, isso vai ser, ó, é isso aqui mesmo, é isso aqui, beleza, então vamos começar, então vamos tocar. Beleza? Escopo? Professor, Oi.
No meu ficou assim, teve uma parte de Cortou. planejamento, aí uma parte que foi design, outra desenvolvimento. Sim, não tem problema não. Assim, vale lembrar, tá, gente, que a gente já comentou aqui, eu acho, né? Vai falar um pouco mais lá na frente sobre isso. O projeto que vocês vão trabalhar ou vão utilizar, vocês podem ter mais conhecimento sobre esse projeto do que tipo, eu que vou olhar ou o tutor que vai olhar, tá? Porque pode ser uma coisa tão específica de uma área que, assim, é você que vai entender o que é que precisa, né? Então, tipo, vamos supor que você vai fazer alguma coisa na área de tecnologia. Ah, beleza, eu posso ter um conhecimento geral, mas se for uma coisa muito específica, você que vai listar lá o que é necessário para que realmente aquilo aconteça, tá? Então, tem esses detalhes aí também. Por isso que é importante, a que a gente acabou de falar, né? Tipo assim, vai ter algum requisito ali de tecnológico, de treinamento e tal, porque nem sempre a gente vai ter esse conhecimento geral sobre tudo, não. Isso vai depender muito do projeto que vocês vão colocar lá. Eu fiz do mesmo projeto que eu coloquei no Canvas. Aí tem a parte de treinamento, tem a parte tipo de planejamento que ele vai dando tudo, né? Sim, Como sim, se fosse, vamos dizer assim, um fluxograma, né? Do que vai seguindo, tudo isso. direitinho. Mas é isso mesmo, é exatamente isso. Ok. Vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui. Dúvidas não? Eita, já deu 8 e 10 já. Vamos para frente que ainda está na metade da metade da metade. Gerenciamento do tempo do projeto. Próxima área do conhecimento. E aí as entregas, né, os processos. Planejar gerenciamento do cronograma, que é uma das principais entregas aqui. Definir as atividades, sequenciar as atividades, eliminar recursos, estimar, né? Que eliminar, estimar recursos, estimar duração. Aí você observe, né? Que estimar recursos é algo que vai aparecer lá na frente também, mas já aparece aqui na questão do tempo, tá? Embora recurso, você pode pensar, recurso não tem a ver com custo e tal, mas lembre que está tudo interligado. Duração, o cronograma e controlar o cronograma, tá? Então, a primeira parte é sempre aquela parte mais gerencial, né? De políticas, de documentação, de planejamento, para gerar o plano de gerenciamento de tempo. Definir as atividades, muitas dessas já foram especificadas, inclusive, e listadas na questão da EAP. Sequenciar, né, quais são as atividades que vão ser realizadas, né, e observe que, como eu citei para vocês, tá, existe uma série de ferramentas para fazer isso. Ó, e aí é onde eu falei para vocês que existe a ferramenta do PERT, né, a gente não vai conseguir trabalhar hoje por conta do tempo, mas eu vou colocar material complementar para falar um pouco sobre isso, PERT, que é bem interessante, é importante que vocês conheçam. No nosso livro, inclusive, tem, sugiro que vocês deem uma olhadinha, né? É bem simples, tá? É basicamente você identificar qual os caminhos que você tem para chegar do início até o fim, com relação a cada atividade, e qual seria o caminho mais rápido, qual seria o caminho crítico, né, para aquela atividade. Estimar os recursos, né, o material, e lembrando que não é só recurso de dinheiro, né, é recurso de pessoas, inclusive, equipamentos, até treinamento mesmo que precise para aquela atividade. A duração, né, quanto tempo. E aí, ó, fale das estimativas, né, citei a questão do PERT para vocês, que é uma das mais conhecidas, tá? Então, vou colocar lá um material complementar, né, sobre o PERT, porque eu acho que é bem importante, dentre essas ferramentas, na estimativa paramétrica analógica, o PERT é um dos mais utilizados, né, então, a paramétrica é uma coisa mais de sistemas mesmo, de algoritmo, para você calcular esse tempo. A análoga, né, quando você vai meio que calculando mesmo, tentando identificar a duração e o custo de cada atividade com base em atividades semelhantes que já foram executadas ou com base em outros projetos que já foram executados. E tem o PERT, que é aquela definição do caminho crítico, do provável, enfim. Vou mostrar para vocês. Desenvolver o cronograma, né? E aí, uma das possibilidades de cronograma, né, é a utilização do gráfico de Gantt. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome,
Mas observe que é basicamente um cronograma, né? E o gráfico de Gantt é só para mostrar esse estilo de cronograma, tá? Com essas barras e tal. Aqui pode ser meses, aqui pode ser semanas, aqui está a sequência das atividades que foram desenvolvidas, a duração delas e aqui o gráfico especificando esse cronograma por semanas, nesse caso aqui por mês. Tranquilo até aqui? Fechamos a primeira, 81. Não sei se dá para ver daí, 81 slides, mas temos mais 80. Tranquilo o tempo? Tranquilo, professor. Deixa eu só tirar uma dúvida. Um projeto, porque eu já me perdi faz tempo. Um projeto a nível do PMBOK, ele precisa conter necessariamente todas essas áreas, todas essas etapas? Então, boa pergunta. Quem foi que perguntou? Que eu não vi. Vianelli. Boa pergunta, ótima pergunta. Normalmente, um projeto, independente do projeto, ele tenta, digamos assim, não necessariamente precisam ter os 47 processos. Observem que foram 5 grupos, 47 processos distribuídos em 10 áreas. Mas as atividades nos 5 grupos e as 10 áreas são importantes em todos os projetos, sim. Não precisa desse nível de detalhamento, muitas vezes, para todos os projetos. Mas observem que, se você pegar o grosso, né? Eu tenho que ter no meu projeto atividades de iniciação, de planejamento, de execução, de controle de encerramento. Todo projeto vai ter. Eu tenho que ter atividades relacionadas a gente já trabalhou agora aqui, né? Integração, ou seja, de conectar as pessoas, tal. De escopo, de tempo, de custo, de qualidade, tudo isso tem que estar especificado no seu projeto. Logicamente que você não precisa ter esse volume, talvez todo, de detalhamento, né? Você não precisa ter os 47 processos tudinho lá, porque pode pensar assim, né? Poxa, eu vou ter que fazer um projeto e um projeto, né? Vou gastar, eu tenho 3 meses para fazer um projeto, vai ser 3 meses só para montar esse negócio todo aí, que não vai dar tempo, não. Então, assim, lembre que o PMBOK ele é um guia. Não necessariamente você precisa executar tudo. Mas ele serve para que você tenha uma noção de que, normalmente um projeto, ele tem isso aqui, esses 5 grupos, você precisa analisar essas 10 áreas, dentro dessas 10 áreas, dê uma olhadinha nesses 47 processos aqui, que o que faz sentido ou não no seu projeto para você analisar. Seria mais ou menos isso. Mas gostei da sua observação que você se perdeu faz tempo. Dúvidas, mas? Não? Para frente. Próxima área do conhecimento, custos, né? Então, é uma área bem intuitiva, né? Gestão de custos. Então, você vai, mais uma vez, planejar o sistema de custos, estimar os custos, determinar o orçamento do seu projeto e aí você vai controlar o custo. Né? Essa é uma área bem crítica, digamos assim, do projeto, porque uma coisa que acontece muito, né, é um problema aqui nesse controlar os custos e, tipo assim, geralmente você vai, quando fala controlar, né, você vai liberando o orçamento, vai liberando os valores do seu projeto à medida que ele vai acontecendo. E um erro muito comum no projeto é, tipo assim, deixar disponível todo o orçamento do projeto no início do projeto. É aquela coisa de, tem muito recurso, então acaba extrapolando aqui e ali, quando você chega no final, você não tem recurso, né? Só para fazer um paralelo ali com coisa ou pública ou sem ser público, né? Você vê muito em obra isso, muito facilmente você vê em obra. Obra, né? Você vê um prédio, uma construção de uma escola, enfim. Começa lá construção, quando chega no final da parte de acabamento, que é uma área, uma parte muito custosa, né? Quem já construiu aí e tal, sabe que acabamento é uma coisa que custa muito, muito gasto. Não tem mais, acabou o recurso do projeto, não tem mais. E aí fica lá parado naquele fica lá alvenaria só, e não tem nada, não consegue fazer nada de acabamento. Porque o recurso acabou. Essa parte de controle
teve um probleminha aí nessa parte de controle. Primeira parte, o plano geral, né, dos custos. Mesma coisa, tá? Eu vou pular essa parte porque é sempre a mesma ideia. Estimar os custos, né? A gente já fez um pouquinho isso na parte do tempo, mas quando a gente estimou os recursos, dentro dos recursos estava a questão de orçamento, de monetário, mas aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais valores mesmo para cada uma das etapas, tá? E aqui, ó, observe uma coisa que chama atenção, a quantidade de ferramentas que existem para gerenciamento de custo. Justamente pela importância dessa área e por ser uma área crítica, né, de que pode colocar tudo a perder. Então, quem quiser, por exemplo, se especializar em cada uma dessas coisas aqui, ó, são várias, né, ferramentas específicas de gerenciamento de custo de projeto. Existe até curso, eu acho, tipo assim, uma pós-graduação em gestão de custos de projetos, porque é uma coisa bem específica. Orçamento, né, uma vez que você definiu ali a questão dos custos, dos recursos, você vai juntar tudo no orçamento geral e depois você vai controlar. Lembrando que, como eu falei para vocês, né, você vai controlar com base nas coisas, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai controlando, né? Por isso, mais uma vez, integração, lembra da integração e tal? A gente acabou de falar de tempo, agora custos, né? E aí você tem que ter algumas reservas, né? Justamente para eventuais riscos, né? Algumas coisas que não estiverem saindo conforme planejado, né? E existe, pessoal, uma coisa bem interessante, que é um cronograma de custos, né? Existe um cronograma relacionado a tempo e existe um cronograma de custos, né? Isso também é muito comum. Então, ó, na etapa tal, até quando a gente falou lá no cronograma de tempo mesmo, tem lá semanas, tal, e cada uma das entregas, você pode fazer um cronograma, você deve até fazer um cronograma de cada entrega daquela, você vai gastar tanto, né? Então, você vai estimando ali o gasto por etapa, para você não perder o controle. Próxima área do conhecimento é qualidade. 3 grandes processos aí. O primeiro, aquele geralzão, garantia e controle da qualidade. E aí a gente consegue ver algumas ferramentas de qualidade. Não sei se vocês tinham alguma disciplina que fala especificamente de qualidade, mas aqui a gente vai trabalhar, né, vai ver, e mais uma vez, tá? Existem cursos específicos de área de qualidade, né, que vai trabalhar PDCA, Seis Sigma, né, Pareto, enfim, todas aquelas outras ferramentas de qualidade que existem na administração. Então, gerenciamento da qualidade, né, vamos cada uma dessas. Primeiro, o geral, requisitos, padrões gerais de qualidade que vão ser observados. Observe que tem uma relação aqui, ó, de qualidade com custo, tá? Mais uma vez, mostrando que é importante a gente pensar em qualidade, porque o custo é como se fosse assim, o custo de prevenção e o custo de reparo, né? Normalmente o custo de prevenção é muito mais barato, digamos assim, do que um custo para você reparar. Tem coisas que são irreparáveis, né? Eu já passei por situações parecidas na administração pública, mais uma vez com obra, estou citando muito obra porque é uma coisa mais visível, né, mais palpável, de uma empresa ganhar uma licitação para execução de um prédio e ela fez todo o processo inicial do prédio e chegou um momento que ela ainda estava tipo assim nas colunas tal, e o prédio colapsou. Ou seja, ela não fez a parte estrutural inicial correta. E aí o que acontece? Vai ter que ter um custo para reparar aquilo. Qual o reparo? Vai ter que demolir o que foi feito para começar de novo, tudo tal. Então, assim, é um custo absurdo que pode colocar a perder aquele projeto, no caso dali, naquela obra. Aqui algumas ferramentas, ó, como eu falei, diagnóstico de causa e efeito, folha de verificação, né? Não sei se vocês trabalham isso em alguma outra disciplina, não sei se vocês têm tipo de disciplina de qualidade especificamente, mas aqui são ferramentas bem conhecidas da área de qualidade, né? Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha depois, um pouco nessas ferramentas, né? Que são ferramentas que geralmente a gente trabalha no caso da gente lá na administração, né? Existe a disciplina de qualidade, gestão da qualidade, e que trabalha essas ferramentas que são bem interessantes.
A garantia da qualidade, ou seja, verificar, né, o termo mais utilizado, assim, conhecido desse processo de garantia é auditorias, né? Pode ser interna ou externa, para verificar se está tudo de acordo. E, mais uma vez, uma sequência de ferramentas para a área de qualidade. Qualidade, pessoal, há um tempo atrás, né, tanto é que existe ISO, tal, existem órgãos bem reconhecidos nessa parte de qualidade. Qualidade, até um tempo atrás, era uma das principais áreas de gestão, né? Como eu falei, tinha cursos, pós, enfim. Até hoje é bem procurado, digamos assim, mas ela também tem se disseminado em outras áreas, como a gente está falando aqui, na parte de projetos. Mas existem cursos específicos da parte de qualidade, para quem gostar e se interessar, porque são realmente muitas ferramentas. E controlar a qualidade, né? Verificar se está tudo dentro do conforme, né? Se não tiver, tentar executar algumas mudanças. Próxima área do conhecimento é a parte de gestão de pessoas ou recursos humanos, né? Na quinta edição ainda traz como recursos humanos. E aí a gente vai falar de pessoas, né? Basicamente de equipe, de montar a equipe, né? E aí, só para ficar claro, tá? A gente já está falando muita coisa aqui, muita área, né? Até a colega falou, já me perdi. Mas lembrem que isso aqui não é uma sequência, não, tá? Tipo assim, no primeiro acontece integração, depois escopo. Não, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Tanto que esses planos aqui, ó, o primeiro passo não é o plano, os planos, eles acontecem basicamente ao mesmo tempo, o de todas as áreas. Então, tipo assim, é como se no começo do projeto vamos desenvolver todos os planos, o plano de recursos humanos, o plano, enfim. Não é uma coisa tipo assim, primeiro faz integração, depois esse. Não, porque, tipo assim, imagine, você está aqui, agora que eu vou mobilizar a equipe, montar a equipe. Não faz sentido, né? Então, lembrem que as coisas estão acontecendo meio que tudo ao mesmo tempo, meio que cíclico, tá? Então, plano, mobilizar a equipe, desenvolver a equipe e gerenciar a equipe, né? Então, são basicamente atividades realmente relacionadas à gestão de pessoas. E olhem aqui, mais uma vez, que gestão de pessoas, assim como qualidade, que a gente acabou de falar, são áreas específicas, né? Que, mais uma vez, existem pós-graduações, existem cursos específicos de gestão de pessoas. Então, olhem como o PMBOK é uma coisa vasta, realmente, tá? Olhem como ele é denso, como ele pega aí conhecimento de várias áreas. Primeira coisa, o plano, né? Então, identificar aí as pessoas, de uma maneira geral, os papéis, a hierarquia, relações. Mais uma vez, você pode utilizar algumas ferramentas de gestão de pessoas, né? Aqui tem um organograma, tabela de responsabilidade, descrição, né? Quem é, qual é a responsabilidade, qual a autoridade que essa pessoa tem. Não sei se vocês já viram, né? Alguns tipos de ferramentas dessas, como essa matriz, que mostra, digamos assim, qual o grau de responsabilidade, não fugiu de novo aqui a palavra. Mas, tipo, essas pessoas aqui, elas precisam ser informadas, elas são as pessoas responsáveis, você precisa consultar para cada uma dessas atividades aqui. Mobilizar a equipe, né? Então, na medida que as coisas forem acontecendo, lembrando que a gente pode montar uma equipe para algumas fases, então a equipe meio que pode... nesse momento aqui vai se montar essa equipe, para aquela outra atividade vai ser uma outra equipe, então isso aqui tem que estar acontecendo também o tempo todo. Desenvolver, né? Então, se for necessário, a gente já falou de treinamentos, né? Ou se não treinamento, né? Tá desenvolvendo no sentido de aperfeiçoamento daquele grupo, né? O gerente, o líder, ele vai conduzir aquilo ali ao ponto de desenvolver algumas competências também dentro da equipe. E gerenciar, para ver se as coisas estão indo ok, fornecendo feedback, né? Auxiliando mais uma vez a quem está executando esse projeto. Gerenciamento das comunicações, né? Então, deixa eu só ver aqui. Ixi, já falta muito isso. Comunicação. Então, é o processo de... a gente falou lá atrás de integração, de conexão, e aqui a comunicação tem um papel relevante, inclusive nesse processo de integração. Então, assim, como é que as coisas vão ser comunicadas, quais são os canais que vão ser utilizados, o canal formal, o canal informal, canal para o público interno, canal para o público externo, como é que isso vai ser feito, né? Hoje em dia, né, a gente está na era das redes sociais, né, então vocês observam com muita facilidade
como isso tem sido utilizado no setor público, inclusive, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de forma de comunicação, como é que vai ser feita essa comunicação, né? Os recursos que vão ser utilizados, quem vão ser as pessoas que vão ser responsáveis por isso, né? Tudo isso tem que ser observado. Tem que ser observado o tipo de comunicação, não sei se vocês conseguem perceber que, de acordo com o grupo de interesse, né, o formato de comunicação muda. Se é uma comunicação para o público externo, com relação à população, você vê que é uma linguagem diferente, um mecanismo diferente, né? Se for uma coisa mais de gestão, digamos assim, para o alto escalão, já é uma outra forma de comunicação, outra forma de comunicado, então tudo isso tem que ser levantado. Com relação ao PMBOK em si, mais uma vez, 3 processos: o plano, gerenciar e controlar. Mais uma vez o plano, gerais, né? Linhas gerais. Então, pontos que devem ser considerados ali para a questão do plano. Quais são as informações que vão ser constantemente passadas? Quem vai passar? Quais são os canais? Quem está ou não autorizado a falar? Né? Então, isso é muito importante. Já tivemos problemas, inclusive, até recentes, né? Em nível aqui do nosso estado, de pessoas que não estavam autorizadas a falar por instituição A, por instituição B, e acabaram falando, enfim. Tudo isso tem que ser observado, as informações, quando é que elas vão ser guardadas, como é que elas vão ser transmitidas, quais os canais que elas vão ser feitas, se precisar recuperar alguma informação, onde é que ela vai estar, né, quais são os requisitos necessários para aquele tipo de comunicação, quem vai ficar responsável por aquilo, quais são os canais que vão ser utilizados para aquilo, qual a frequência de informação que vai ser dada, né, se for uma informação em termos de urgência, né, como é que ela vai ser passada, qual o canal, qual a diferença que vai existir. E aí algumas características de comunicação em si, né, questão de emissor, receptor, né, a forma de comunicação, né, se é uma coisa passiva, ou seja, uma comunicação passiva é aquela que você comunica para todo mundo de uma vez só, né, uma coisa em massa. Interativa, 2 pessoas, tipo uma reunião, e ativa, quando você passa informação para uma pessoa, mas é uma pessoa falando, digamos assim, para um outro. Gerenciar, né? E gerenciar é quem vai criar, como é que vai distribuir, como é que vai armazenar, como é que vai recuperar, e a questão de monitorar, nessa questão de sistemas, controlar as comunicações para ver se está tudo de acordo. Próxima área, a área de riscos. Estão aí ainda? Tranquilo? Todos? Todas? Sim. Muito bem. Não vai embora não, não se assuste não com a quantidade de coisa. Depois vocês vão revisando aí de 10 em 10 minutos, porque eu sei que é muita informação. A última vez que eu mostrei assim, questão do PMBOK, eu lembro que foi um curso que durou 6 meses para falar tudo. Oi, alguém levantou a mão? Ou alguém só foi? Não? Tá. Foi eu, professor. Oi. Sim, só uma dúvida. Esse MBOK vai cair na prova? Vai cair na prova. Professor, é muita coisa. Mas sábado eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que pode cair. Assim, não vai cair tudo isso, não. A gente vai cair algumas coisas gerais, tipo assim, quais são as áreas, né? Identificar quais são as áreas, identificar quais são os grupos de processos, algumas coisas nesse sentido. Tá certo. Vou perguntar tudo aí. Não vão terminar nunca a prova. Ou não vão responder, né? Falar um pouquinho de riscos, né? Então, risco em relação ao projeto é tudo aquilo que pode fugir, digamos assim, do que estava previsto, né? Isso, um risco, ele pode trazer coisas positivas e negativas, né? A gente associa o risco sempre a coisa negativa, mas são incertezas que podem, inclusive, trazer coisas positivas, tá? Não precisa ser coisa só negativa, não. Mas o risco está atrelado ali, digamos assim, a questões das incertezas que podem acontecer ao longo de um projeto. Tá? Então, assim, é importante que a gente tente mapear o máximo possível desses riscos, né? Analisar, tratar esses riscos,
mas é certo que novos riscos, digamos assim, eles podem surgir à medida que as coisas aconteçam, tá? E a gente pode estar falando de risco associado a dinheiro, né, a recurso, a orçamento, mas a outros fatores, tá? Então, a gente estava fazendo, vou usar de novo o exemplo da obra, projeto de uma obra e, de repente, sei lá, um fenômeno da natureza chegou ali, sei lá, uma chuva que não existe, que não tinha uma há 200 anos. Poxa, não tem como, né? Então, tem coisas que não dá para você mensurar tudo, é só você tentar ajustar o máximo que você consegue, logicamente. Ninguém vai ficar maluco, né, tentando tratar e identificar tudo. Lembrando que a questão dos riscos, tá? Essas incertezas, elas têm que estar... Uma coisa muito importante quando a gente vai fazer isso é ouvir, mais uma vez, todos os interessados, porque essa percepção do risco, né, e essa tolerância, digamos assim, ao risco, ela varia, tá? Ela varia de grupo a grupo. Então, os processos, né? Primeiro, o gerenciamento, o plano de gerenciamento de risco. E aí, ó, mais uma tabela interessante, uma escala, né, interessante para vocês entenderem a relação que existe do risco com as outras áreas, ó, com custo, com tempo, com escopo de qualidade, e o quanto isso, por exemplo, pode interferir, e o quanto vai ser aceitável, digamos assim, no seu projeto, né? Identificar os riscos, o que você, logicamente, conseguir identificar, utilizando até, ó, mostrou aqui algumas ferramentas, não sei se vocês já trabalharam, né, SWOT, acho que trabalharam, inclusive, quanto outra disciplina, mas SWOT é bem conhecido na parte de estratégia, né, então utiliza aqui algumas ferramentas para a parte de ameaça, no SWOT tem lá na parte de ameaças, você vai buscar aqui a questão dos riscos. Existem algumas técnicas, tá, também de análise de risco, existem técnicas que a gente chama de qualitativas, né, quando você não vai fazer uma mensuração necessariamente numérica, né, probabilística, e existem as quantitativas. Então, como o risco é uma coisa bem delicada, você tenta utilizar técnicas qualitativas e técnicas quantitativas para você definir e identificar todos os riscos atrelados ao seu projeto, tá? E mais uma vez, tá? Existem trocentas ferramentas utilizadas para isso. Essa aqui é uma matriz de probabilidade, tá? Aqui, ó, falando de análise quantitativa, planejar respostas ao risco. Então, todos os riscos que você identificar, você tem que traçar, digamos assim, qual seria o seu plano de ação, qual seria a sua atitude diante daquele risco. Então, eu falei para vocês, né, algumas coisas estão fora do nossa capacidade, sei lá, da nossa possibilidade de analisar, de pensar, de prever. Mas, sei lá, pensando mais uma vez na obra. Quando você vai fazer uma obra numa região, sei lá, próxima de um rio, e você sabe que existe a possibilidade de, sei lá, um enchente. E qual seria a atitude, qual seria a resposta para que, caso aquilo ali acontecesse? Isso tem que estar meio que especificado, tá? Controlar os riscos, né? Uma vez que você identifica as respostas. E aí depois a gente fecha para aquisições. Tranquilo? Todo mundo ainda entendendo perfeitamente tudo? Como eu disse para vocês, tá? É normal, muita informação. Depois vocês vão olhando com calma de novo, os slides já estão lá. Vão olhando com calma cada uma das áreas. E tentem, não sei se alguém tem aqui o PMBOK, mas assim, tentem dar uma olhada. Se tiver, vai ser muito interessante. A aquisição está relacionada à compra, né? Então, tudo aquilo que você vai precisar adquirir ao longo do seu projeto, né? Equipamento, né? A gente já falou de uma série de coisas aqui nas outras áreas, né? Tipo treinamento. Então, pode ser que você precise contratar consultor, pode ser que você precise contratar alguém. Então, tudo isso, tudo que vai precisar comprar de uma maneira geral, né? Então, aqui tem relação com fornecedores, né? Como é que você faz esse processo de compra no setor público, que a gente tem uma peculiaridade muito grande com relação a isso, que inclusive vai mudando, né? Mudou agora há pouco, então isso tem que ser observado, inclusive aqui. Mais uma vez, o planejamento de aquisição, condução, controlar, encerrar as aquisições. Então,
planejar, né? Identificar todas as compras e já identificar fornecedores e potencial para aquilo ali, para tudo que vai ser necessário. Observe que, imagine, né? Alguém comentou aí, todo projeto precisa disso tudo? Não necessariamente, mas grandes projetos, né? Imaginem projetos assim, de uma magnitude maior, que a gente precisa desse volume de coisa, como deve ser complexo, né? Mas como também deve ser bem interessante participar de uma equipe dessa, o volume de coisa que você vai ter que trabalhar, pensar e aprender, deve ser bem interessante. Espero aí que todos consigam participar de algo. Planejar as aquisições, né? Identificar o que é que vai ser preciso de produto, de serviço, enfim, de softwares, de fornecedor. Lembrando que essas questões de fornecedor, né, e de compras, falei para vocês, existe uma atualização constante, né, principalmente com relação à compra pública, né? O PMBOK ele não é voltado especificamente para o setor público, tá? Então já existe aí algo que, eu vou até passar essa parte, porque isso aqui depende muito está mais relacionado à lei, né, de licitações e contratos do que ao PMBOK. Então, o PMBOK é uma coisa geral, ele não foi feito especificamente para o público. Então, já aí uma adaptação, né, que tem que ser feita, porque algumas questões de aquisição, por exemplo, elas estão mais fundamentadas na lei, né, do que necessariamente no PMBOK. Ou, para utilizar, você vai ter que observar a lei que está em vigor, tá? Planejar, né, mais uma vez, contratos, fornecedores, documentos, gerenciar esses fornecedores, que no setor público existe isso, né, inclusive é importante que se faça, e muitas vezes não se consegue, né, principalmente na parte de, o fornecedor não cumpriu aquilo que estava proposto e aplicar, digamos assim, as condições necessárias. Conduzir, tá aqui, a parte de adjudicação, quase que não sabe, de um contrato, e controlar para ver se está tudo sendo feito certo, ou vai precisar mudar algum fornecedor, mais uma vez, a questão da obra, né? A obra não saiu conforme planejado, vai precisar fazer uma nova licitação, enfim, tudo isso tem que ser feito por controle das aquisições, e aí no final encerra as aquisições. Próxima área do PMBOK, partes interessadas do projeto, ou seja, stakeholders, né, que em alguns momentos, em algumas versões chama-se de stakeholders, lembrando que nada mais é do que todo mundo que é influenciado, é afetado positivamente ou negativamente, diretamente ou indiretamente pelo projeto. E aqui, assim, é muito importante identificar realmente quem são. Tanto é, que quando a gente fala dos processos de partes interessadas, a primeira coisa não é o plano, é identificar quem são, né? Então, muitas vezes a gente pode passar despercebido se a gente um grupo específico que era uma parte interessada pode passar despercebido. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso aqui. Identificar, né, pessoas, instituições, enfim, internos, externos, todo mundo, como eu falei, todo mundo que for afetado diretamente ou indiretamente, positivamente ou negativamente, que precisa de informação sobre aquilo, precisa ser identificado, tá? E aí, depois, né, é que vai partir para as próximas etapas, depois que se identifica quem são esses interessados. Importante frisar, né, que eles não têm o mesmo grau, digamos assim, de poder, influência e interesse, inclusive, né? Então, isso também tem que ser especificado, até porque quando a gente vai fazer o plano de comunicação, né, a gente vai comunicar de acordo com a necessidade do grupo, né? Nem todo mundo tem os mesmos interesses e necessita do mesmo volume de informação, tá? Então, existe, inclusive, a matriz para especificar isso, caso queiram utilizar, para relacionar essa questão do poder e do interesse, para você definir o que é que você precisa manter ali informado, avisado, né, sobre os grupos que fazem parte do seu processo e do seu projeto. Gerenciar o plano e, enfim, colocar em planejamento, digamos assim, a questão do planejamento dessas áreas, né? Então, mais uma vez, definir quem são as pessoas, como é que vai ser o grau de informação delas, como é que você vai reacionar, como é que você vai informar, como é que você vai tratar essas pessoas ao longo desse projeto. O engajamento, né? Então, palavra meio que em alta, né? Por conta das redes sociais, mas é mais ou menos isso, tá? É importante muitas vezes que esses grupos, né, eles precisam estar
envolvidos no sentido de entender que aquele projeto faz sentido. Então, isso tem que ser mantido ao longo de todo o projeto. E a gente finaliza aí a segunda parte com a área de partes interessadas. Dúvidas? Todos vivos? Prontos para cair na prova? Vou pedir para vocês só escreverem tudo que a gente viu hoje e está valendo. Pegue leve na prova, que vai ser 2. Que é isso, professor? Como é que pode um negócio desse? Não é? A minha colega falando. Não assusta não, a gente. Vão ser 2 provas, né? Eu fiquei sabendo que são 2 provas no mesmo dia. Mas sobre a Sabe o prova... quê? São 2 provas no mesmo dia, né? São 2 provas? São 2 provas. São 2 provas, então. É a sua e a de arbitragem, negociação e arbitragem. Professor, tenha dó da gente, por favor. Já estão chorando, nem começaram a... Falaremos sobre a prova no próximo sábado, mas a prova é tranquila. Assim, vai ser tranquilo. Vocês vão tirar de letra. Deus te abençoe, viu? Que realmente a gente, todos nós tiramos de letra. Eu acho que eu não vou poder, professor, estar na aula, porque eu vou estar de visita. Aí eu vou tentar assistir, mas é porque quando tem criança eu não consigo me concentrar, mas eu vou tentar, viu? Não, tranquilo. A gente deixa gravado, né? E aí vocês vão olhando aí também ao longo dos dias. Mas vai ser, acho que até mais rápido, né? Porque eu vou só comentar algumas coisas da prova, revisar alguns pontos mais importantes, tipo da aula de hoje, né? Citar o que realmente vocês, que pode cair e tal, porque não vai cair esse monte de coisa. Isso é mais para que vocês conheçam. Professor, eu queria só que você desse uma leve explicação sobre a atividade 4, porque eu já tentei e não consegui entender. Certo. Deixa eu abrir aqui o Moodle, aproveitar. Só lembrando, né, que nós temos 2 atividades nesse momento aberta, né, porque aquela outra atividade, ela acabou que ela não foi, como é que se diz? Duplicada, não. Esqueci a palavra certa para replicada, isso. Oi, pode falar. Primeiro José e depois a Maria Fernanda. Maria Fernanda, eu vi que você mandou uma mensagem, acho que mandou alguma coisa pelo e-mail, só não deu tempo de olhar, mas eu vou lhe responder. Então, professor, sobre a questão da atividade, acho da a segunda atividade e a terceira, Certo. é que o auxílio, né, do feedback deveria ser colocado antes da atividade para ter algumas correções, né? Eu estava olhando a minha aqui e tem algumas sugestões lá que eu não pude implementar na terceira. Mas a terceira está aberta. Você já mandou, foi? Eu vou revisar. A terceira está aberta até domingo. Não, professor, acho que o que o Júnior está falando é que a gente não teve nenhum feedback em relação da segunda para que a gente desenvolvesse a terceira, não é isso, Júnior? Isso. Não, mas ele colocou lá no meu agora, eu estou olhando, eu pensava que estava fechado já a terceira. Não, tá aberta. Ela até domingo as 2, né? Até domingo. A terceira. Pronto, eu vou fazer as sugestões lá e refazer a terceira. Beleza. Se vocês quiserem, eu acho que eu vou ajustar, então, porque eu acho que só permite a envio de um arquivo, mas eu vou, tipo assim, só poder enviar uma vez, mas eu vou editar e eu vou permitir que mande de novo, né? Porque aí vocês podem revisar e mandar novamente. Oi, quem pergunta? Oi, professor. É porque, assim, eu acho que foi a Elba. A atividade da segunda semana, que era o modelo do Canvas, eu fiquei, assim, confusa porque eu esperei um feedback para me poder dar continuidade a essa da terceira semana, no caso era da segunda, né? E, tipo assim, como o senhor me puxou nada, nenhum tutor, aí eu tô meio insegura, assim, né? Qual o teu polo? Santana. Eu vou olhar para a sua... Segunda tema. Tá, eu vou olhar. Alguns tutores, eles falaram comigo, né, já disponibilizando. Alguns eu acho que mandaram direto para vocês.
mas alguns disponibilizaram, eu vou dar uma olhadinha, e aí eu vejo se consigo colocar para vocês já. Pode ser que eles tenham mandado para mim e não diretamente para vocês. Aí eu vou olhar se tem alguma coisa para mim, aí eu coloco lá e aí vocês podem ajustar. Santana é um dos que eu tenho certeza que ela me enviou. Sim, com relação à atividade 4. Deixa eu abrir aqui no Moodle. Ah, tá. É a questão das percepções, né? Então, assim, o que é a atividade? Essa atividade foi, inclusive, proposta pelo livro, né? Não sei se vocês viram que nos outros capítulos não deu para a gente utilizar muito. Eu gosto, geralmente, de usar algumas coisas do livro, porque se é o livro base, né? Então, vamos tentar utilizar algumas coisas. Mas, no caso dos outros capítulos, o livro ele já traz a resposta, né? Então, ele tinha a pergunta e depois já vinha a resposta. Eu disse, não, aí não dá, né? E nesse especificamente, pessoal, o que ele está pedindo para você fazer vocês viram lá que existem as estruturas, né? Organizacionais, funcional, matricial, enfim. O que ele está pedindo é que você pesquise, né? Algo sobre cada uma dessas estruturas, tá? Por exemplo, sobre o grupo, né, do Project Management, e você compare o que tem no livro com o que você pesquisou, para você perceber se teve algo a mais que não estava no livro, se a sua percepção sobre aquele tópico, sobre aquele assunto mudou com base na sua pesquisa. Se teve algo que você identificou de diferente ou alguma relação que você identificou. É basicamente isso. Então, assim, é uma atividade até de percepção mesmo. Então, ó, no livro fala, deixa eu usar o exemplo aqui do primeiro, estruturas organizacionais funcionais. O livro fala isso e isso, eu vou ler, né? Vocês vão ler o que fala. Beleza, eu vou pesquisar alguma coisa sobre isso, um site, um artigo, vou ler o que tem lá e vou meio que comparar. Vou dizer, ó, com base no site tal, coloque lá a citação de onde foi, né? A referência. Consegui perceber que existe a relação nesse ponto, mas outras questões que foram acrescentadas foi isso, o que mudou minha percepção, né? O que acrescentou a minha percepção sobre essa ferramenta, sobre esse modelo, enfim. É basicamente isso, é você olhar o que tem no livro, pesquisar em algum outro local, pode ser um site, um artigo, enfim, um outro livro, por exemplo, e meio que comparar o que você achou, né, nesses dois locais, né? Se sua percepção, se sua ideia sobre aquele conceito mudou ou não com essa nova pesquisa. É isso, basicamente. Alguém levantou a mão e acho que abaixou. Foi eu, professor. Foi Maria Oi. Fernanda. Oi, Professor, Maria. então, deixa eu ver se eu entendi direitinho essa questão. Por exemplo, estruturas organizacionais funcionais. A Certo. gente vai olhar no módulo o que fala sobre isso e a gente vai fazer uma pesquisa e Certo. ver se as duas informações batem. É isso? Isso, não somente se as duas informações batem, mas se a ideia, o que você entendeu com base no livro, é a mesma coisa que você entendeu com base no site, ou se teve alguma coisa diferente e o que foi de diferente. Mais ou menos isso. Entendi. Obrigada, meu professor. Mais alguma dúvida? Alguém mais? Acho que foi a Elba. Deu para entender como é a atividade? Então, professor, aí, no caso, eu vou pesquisar no site. Preciso colocar algum texto do site, ou eu só coloco só o site? Ou eu coloco algum resumo que eu achei interessante, parecido com o livro, para fazer a diferença? Ou a abordagem em cima desses dois? É bom que você coloque o que você achou de diferente ou Do site. isso, porque você Certo. meio que precisa comparar, né? O Tá. que você achou de diferente, ou se foi tudo igual, você pode até dizer, ó, achamos semelhante, a mesma coisa nesse ponto, para não ficar uma coisa assim só, eita, achei nesse site, mesma coisa. A resposta vai ser tipo, mesma coisa. Site tal, mesma coisa. Não é isso, tá? Com 4 atividades na semana, eu vou colocar, professor, é a mesma coisa. Não é isso. Tá bom, obrigada, professor. Professor, tem a dica de algum site? Não. Aí vai ficar muito fácil. Tá muito simples. Não pode Assim, ser qualquer um que achar lá no Google, né?
Pode. Vocês podem, inclusive, assim, o livro, ele indica, ele fala site, mas vocês podem pegar outro livro, se quiser. Vocês podem pegar um artigo, se vocês acharem melhor, um artigo científico. Não precisa ser site, né? Site acho que é o mais fácil, cara. Eu acho que é o mais fácil. Tá na internet, você bota lá e vai-se embora. Mas vocês podem procurar outros recursos, tá? Tá Fiquem à certo. vontade. Eu não sei, eu acho que vocês têm acesso à biblioteca virtual, né? Vocês têm acesso? Tem, né? Agora tem. Parece que agora tem. Pronto, a minha biblioteca, né? Eu acho que assim, pronto, lá deve ter. Dê uma olhadinha lá, talvez vocês encontrem algumas coisas. Pode ajudar. Certo, obrigada. Nada. Beleza, gente. Ó, que horas? 9, vai dar 9 horas já, né? Um pouco mais extensa, mas eu sabia que o PMBOK ia exigir isso. Por isso que não tivemos aula ontem, tá? Porque geralmente na quarta eu obrigatoriamente tenho que parar às 8h30, porque eu já tenho outra. Então não ia dar tempo, provavelmente. Lembrando, tá? Só para reforçar que sábado teremos aula. Aula não, né? Na verdade, sábado teremos um encontro para falar da prova, tá? Então vai ser meio que revisando os principais pontos falando da prova. A gente vai comentar um pouquinho sobre possibilidades com relação à prova. Então não vai ser um encontro longo, não vai ser de novos conteúdos, tá? A gente vai tratar especificamente da prova. E ainda teremos mais um encontro na outra semana, mas como é uma semana de preparação para a prova, nem vai ter atividade e nem vai ser um assunto que vai cair na prova. Só vai cair na prova que a gente vê até agora, né? Até sábado que a gente comentar alguma coisa é o que vai cair. Depois disso, se a gente falar de um outro assunto, não vai mais cair. Ok? E 2 horas da tarde. Professor, a prova são quantas questões? São algumas. Oxe! Ele marca X. obrigada. Temos marca X, temos várias possibilidades, né? Marca X. Verdadeiro ou falso. Isso fica para sábado, então, né, Verdadeiro Júnior? ou falso. Fazer igual que eu fiz aqui, verdadeiro ou falso, só que você justifica a sua resposta. Pode ser assim? Se tiver falso, você marcar falso, diga porque tá falso. E se tiver Não, verdadeiro... assim. Professor, tem a pena da gente, que é 2 provas. Poxa, mas tem o dia todinho para fazer 2 provas. Ou amanhã todinha, ou a tarde todinha. Maria. Vai dar certo, vai dar certo. Vai estar simples, não vai ter nada muito complicado, não. As atividades foram simples. Acho que as atividades foram relativamente simples. Foram simples, bem simples, realmente. E a prova vai ser relativamente simples. A prova a gente recebe as 2 ao mesmo tempo. É de 8 a meio-dia. Aí, ixi, tempo demais. Quase um Enem. Eita! Beleza, dúvidas, mais perguntas? No sábado, professor, qual o horário? Às 14 horas. Comigo às 14 horas. Eu não sei se você tem mais alguma coisa, mas comigo 14 horas. Não, esse encontro da revisão da prova é às 10 da tarde, né? À tarde. Às 14 Ok. É horas. porque tem também a revisão às 10 horas da arbitragem. Pronto. Então vocês têm uma revisão 10 horas da outra e 14 horas comigo. Beleza, gente. Vou terminar aqui. Eu já vou editar lá no Moodle a questão dos envios, né? Para poder enviar mais de uma atividade, mais de um arquivo. E aí, em dúvidas, vocês podem ir falando, tá? E sábado a gente se encontra novamente para falar um pouquinho da nossa prova. Beleza? Boa noite, pessoal. Bom descanso, bom feriado. Professor, porque a atividade é até domingo, era bom que corrigisse tudo, né? Era, né? Que corrigisse o quê? Você fala tudo Todas antes as da prova? atividades antes da prova. Vamos tentar. Vou falar com o pessoal para ver se a gente consegue. Boa noite a todos. Consegue. Vamos tentar. Tchau, boa noite. Até mais. Bom feriado para vocês. Até sábado. Você também, professor. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Nada.